Estamos mais uma vez aqui pelo YouTube com o Sinopses Entrevista. Desta vez com a Rogéria Bastos, autora do Vivi e Seus Valores, a ACT na prática de crianças e adolescentes. Antes de apresentar a Rogéria e ler o currículo dela, fica aqui o lembrete para você que está nos assistindo de se inscrever no nosso canal, habilitar aí o sininho, compartilhar esse link para nos ajudar a cada vez mais levar informação de forma gratuita para você e seus colegas profissionais da área da psicologia, tá bom? Vamos lá, então, sem mais delongas, deixa eu ler aqui o currículo da Rogéria, que não é pequeno, eu vou tentar ler rápido para não tomar metade do nosso programa aqui, lendo o currículo dela. Psicóloga e pedagoga, doutoranda em Ciências do Comportamento na Universidade de Brasília, UNB, mestre em Psicologia e Educação pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Terapia de Aceitação e Compromisso pelo Centro Brasileiro de Ciência Comportamental Contextual, especialista em Psicopedagogia pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília e em Educação à Distância pela Universidade Católica de Brasília. Também possui formação em terapia da aceitação e compromisso pela Escola do Hospital das Ciências das Clínicas da Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. Tá? Membro da Association for Contextual Behavioral Science, ACBS, também membro da Associação de Ciências Comportamentais Contextuais, ACBS Brasil, e da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, ABPMC. Bem-vinda, Rogéria, currículo é grande, bastante história para contar, e vamos falar hoje sobre, a Vivi e seus valores. Dá o seu oi para o nosso público e depois a gente já engata alguma perguntinha aqui. Beleza, Ricardo. Primeiramente, eu quero agradecer, é um prazer imenso estar aqui. Assim, eu sou sua fã, sou fã da editora, cliente assídua, e que honra estar aqui, que honra a Vivi fazer parte aí dessa família Sinopse. Muito obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a Sinopses e o nosso público. Antes de fazer a pergunta, já vou deixar aí embaixo, aqui embaixo vai aparecer um cupom, tá? Para quem estiver nos assistindo, entrevista 37. Então, enquanto esse vídeo estiver online, estiver no YouTube, em qualquer lugar do planeta, e você quiser comprar o livro da Vivi, seus valores, ou qualquer outro produto do nosso site, é só usar esse cupomzinho aí, 15% de desconto em todo o site, entrevista 37, tá bom? Mas vamos lá, então. Rogéria, como é que surgiu a ideia desse livro? E ele é exclusivo para a prática clínica dos psicólogos? Então, Ricardo, o livro ele surgiu a partir dos meus estudos, né, com a ACT. A ACT é uma abordagem assim, apaixonante, e o processo envolvendo valores me chamou muito a atenção. Devido à minha escuta na prática clínica, no ambiente acadêmico, no trabalho com esse público também infanto-juvenil, e eu vi a necessidade de se estar levando de uma forma mais didática, menos técnica, né, para as pessoas poderem ler um pouco mais sobre valores, e daí surgiu a Vivi, né, porque eu vi que seria uma forma imensa de estar ajudando a partir da literatura a esse público infanto-juvenil e também os adultos, né, a caminharem nessa direção de valores. Então, a Vivi veio para poder estar agregando o profissional na psicologia, familiares e também os alunos de escolas, como aconteceu já em algumas escolas, que eu posso estar te relatando, utilizando o livro para poder falar sobre caminhos importantes, né, que a gente tem na nossa vida e que a gente precisa estar caminhando nessa direção, a importância disso. Excelente. E qual é que foi o maior desafio para produzir esse material, Rogéria? O desafio foi justamente esse, deixar numa linguagem mais acessível, né? Nós temos muitas abordagens que, às vezes, têm uma linguagem difícil
de ser compreendida e a gente precisa estar traduzindo. Essa é uma vantagem, né, da ACT, é uma linguagem mais acessível, e eu tive esse cuidado de tornar um jeito mais acessível ainda, para que todo esse público pudesse estar lendo. Que, como eu disse, o livro não é só para psicólogos, mas também para pais, né? E também é para adultos, para esse público infanto-juvenil, para professores. Então, precisava ser uma linguagem mais acessível e mais didática. Eu acho que esse foi o grande desafio. Aqui, eu sempre faço, no meio da entrevista, algumas propagandas da sinopse. E uma delas é que, na sinopse, você consegue, ao entrar na página do livro, então tá a página ali, tem o compre o livro. Se você não quiser comprar ele agora, não precisa, mas clica ali no QR Code, você vai entrar na página do material e vai ter lá um botão, clica para você clicar e você baixar o PDF do primeiro capítulo, que é uma característica da sinopse. Peguei esse gancho exatamente em cima da resposta que a Rogéria nos deu, que é o formato do livro dela, que é um formato diferente. Então, diferente dos outros livros da sinopse que você vai baixar o primeiro capítulo, aqui você não vai baixar o primeiro capítulo porque ele não existe o primeiro capítulo. Você vai baixar o começo do livro, que o formato dele, por ser um produto para adolescentes, a ideia foi criar ele numa linguagem acessível, como ela estava falando, então nada melhor do que você, né, dar um formato de gibi, vamos dizer assim. Então, quem acessar ali e quiser ver algumas coisas, ó, aqui vai ver a parte inicial do material, tal, blá, 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 umas explicações, né, o que é arte e tal, e depois já vai entrar direto aqui na história, que está muito bem ilustrada, diga-se de passagem, e acredito que tenha aí atendido a toda a tua expectativa também, né? Com certeza. E é importante lembrar também, né, Ricardo, que tem um link aí nas primeiras páginas, onde a pessoa que estiver utilizando o livro pode acessar, que a sinopse envia, né, a atividade que eu fiz, para que a pessoa possa identificar, o leitor ou o ouvinte possa identificar os seus próprios valores. Bem lembrado pela Rogéria, né? Praticamente 100% dos nossos livros você vai ter disponível também, além do material que você está lendo na obra, anexos na internet. Então, cada obra tem um endereço específico. No caso dela aqui, são fornecidos exercícios, né, como a Rogéria estava nos explicando. Mas, Rogéria, você poderia nos explicar uma das formas de uso do livro e como adaptá-lo a diferentes situações? Sim, esse é inclusive um tema, né, que a gente vai estar fazendo um workshop agora no próximo mês, para poder estar falando justamente de como está usando esse livro da Vivi como recurso terapêutico para clínica, para psicólogos, e também numa linguagem, como eu disse, que seja acessível também para pais e cuidadores, que pode estar usando como? Utilizando isso, né? Professores também. Utilizando em sala de aula, eu tenho relatos já de professores, não só aqui no Distrito Federal, mas também em São Paulo, utilizando esse livro, fazendo a leitura com os alunos, imprimindo atividade e ajudando esses alunos a identificar os seus próprios valores e toda uma reflexão ao redor disso, né, ao redor desses valores pessoais. O profissional na clínica, podendo usar a literatura, eu posso relatar experiências mesmo que eu tive, de estar utilizando, Ricardo, não só com esse público infantil e juvenil, mas também com adultos, né, na clínica, lendo mesmo a literatura, porque cada vez que você lê, por exemplo, aqui nós estamos falando do livro da Vivi, né? Mas a leitura na prática clínica dentro de cada contexto, porque cada vez que você lê para uma pessoa vai ser dentro de um contexto diferente. E ele é uma ocasião que promove bastante reflexão, a depender da demanda, por exemplo, do seu paciente, do seu cliente na clínica. Então, a gente vai poder estar falando de bullying, vai estar falando de valores, está falando de quebra de paradigmas, né? De fazer diferente, de acreditar em você, de as disfunções, tudo isso, aceitação, tudo isso envolvido aí nesse livro da Vivi, né? Que embora tenha um tema maior de falar sobre valores, ele consegue abordar isso em muitos outros aspectos da ACT,
e aí do nosso dia a dia na clínica. Nos pais, quando eu penso nos pais, até enquanto professora também, como os pais podem estar trabalhando com esse livro, lendo para os seus filhos e falando do que é importante para eles, o quanto é relevante caminhar na direção daquilo que eles acreditam. Ajuda, inclusive, os pais a dar um norte para as crianças, para os filhos, darem voz para os filhos, porque cada um tem o seu valor. O valor é uma coisa que a gente escolhe livremente. Então, uma vez que o pai está lendo, os pais, né, pai, mãe, responsável, lendo a história da Vivi para o filho, vai poder ter essa oportunidade de estar discutindo a respeito disso, de que cada um tem o seu valor, que os pais podem ter valores diferentes dos filhos e que está tudo bem, né? Eu acho que são algumas das possibilidades de estar utilizando esse livro. Muito bom. Antes de engatar mais uma pergunta aqui para a Rogéria, um lembrete para você que está nos assistindo aqui no YouTube. Se inscreveu já no canal, já habilitou o sininho, então não esquece. E, já que você está se inscrevendo, também se inscreva no nosso Instagram, né? @sinopses, para ter diariamente informações da editora e dos nossos produtos e projetos, além de conteúdo também. E se você quiser receber as informações sobre lançamentos de livros, lives, etc., não se esquece de se inscrever também no Telegram, tá bom? Mas, Rogéria, o que a Vivi nos ensina sobre a importância de encontrar nossos valores? Então, Ricardo, encontrar os nossos valores significa, dentre tantos outros aspectos, tornar a vida mais apetitiva, a gente poder ter a capacidade de dizer não para aquilo que vai contra aquilo que a gente acredita. Então, a história da Vivi, ela proporciona isso, sabe? Você caminhar nessa direção e saber o quanto é valoroso, o quanto a vida pode ser mais leve quando você caminha dentro daquilo que você acredita. Isso não é ferir valores dos outros, né? Porque a gente estaria contra, muitas das vezes, contra os nossos próprios valores. Mas a gente saber que ter uma opinião, às vezes, divergente, pensar diferente e saber colocar, se posicionar, mostrando o que é importante para você, o que é valoroso para você, pode fazer a diferença. Eu acho que, dentre vários fatores, a Vivi mostra isso de uma forma bem clara. Não sei se eu respondi, que você se ficou claro. Com certeza, com certeza. Antes de encaminhar mais uma pergunta, e aliás, caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora com a Rogéria sobre Vivi, você pode entrar em contato com o nosso atendimento especializado, né? Assim, atendimento personalizado, melhor ainda, tá? Que é através do WhatsApp 51 36 00 6699, tá? De segunda a sexta, das 8 às 23h59 e aos sábados das 8 às 18 horas, ou também pelo Instagram, ou pelo aquele Givo Chat, que é aquela ferramenta que abre enquanto você está no nosso site, tá bom? Não se esqueça, então, atendimento personalizado Sinopse, mais uma maneira que a gente tem de estar atendendo e orientando os profissionais da psicologia a adquirirem as melhores obras para aplicar no uso clínico, tá bom? Mais uma perguntinha, então, Rogéria. Como identificar que alguém está afastado de seus valores? Na prática clínica, a partir da ACT, uma das primeiras coisas, eu particularmente faço e que é comum se fazer na clínica, é a identificação dos valores do cliente, do paciente ao chegar, né? E por que isso? É importante a gente identificar esses valores para a gente poder estar vendo o que ele traz para a gente, os comportamentos que ele apresenta e poder identificar se ele está nessa direção ou na contramão, né, do que ele considera valoroso para ele. Então, por isso, é muito importante essa identificação de valores. Acho que é um dos grandes aspectos. Esse, sabe, Ricardo? Você identificar de início os valores para poder dar um norte
a mostrar para a pessoa se ela está caminhando nessa direção, se o que ela está fazendo vai aproximar daquilo que ela acredita ou não, se vai distanciar do que ela espera para a vida dela, e que às vezes ir na contramão é sinônimo de muitos fatores adoecedores, né? Excelente. E agora chegou a hora, Rogéria, que eu derrubo a minha produção e o meu entrevistado. Aliás, o pessoal que já está assistindo as nossas lives já deve estar se ligando nisso, já deve Ai, estar meu se Deus. esperando aquele momento que a pergunta que o apresentador vai fazer não vai aparecer aqui nos caracteres, e às vezes o entrevistado faz uma cara de espanto porque não estava na nossa cola. Minha querida Rogéria, estamos falando aqui de arte. Vamos parar para pensar que muita gente que está nos assistindo aqui agora é um estudante que está entrando recém na faculdade, ou às vezes até alguém que saiu da faculdade, mas não teve, né, conhecimento dessa abordagem. Você conseguiria explicar para quem está nos assistindo o que vem a ser a arte? A ACT, algumas pessoas perguntam, ela é uma abordagem? Ela faz parte da TCC, né? Não, são até formas diferentes de se trabalhar, uma e outra, né? A ACT é uma abordagem e que ela trabalha a partir de processos que envolvem o cuidado da pessoa, o contato da pessoa com o momento presente, tem como objetivo a flexibilidade psicológica, é o que se busca na prática clínica, né? Então, tem esses processos envolvendo o momento presente, os valores, a ação comprometida, o self como contexto, a desfusão psicológica e a aceitação. Então, ela trabalha todos esses processos em busca de uma vida mais saudável, mais repetitiva, mais significativa, mais valorosa e que vale a pena ser vivida. Você teve oportunidade de conhecer o Steven Hayes, não? Ou já encontrar com ele em algum congresso? Que é para quem não sabe, né, Steven Hayes é vamos dizer assim, o idealizador, é o pai da ACT, vamos dizer assim. Casado com uma Exatamente. brasileira, aliás. Isso. E que adora doces brasileiros também. Os bastidores, né? Diz que ela adora mousse de maracujá, os momento fofoca da ACT. Então, eu não tive o prazer, porque uma vez ele veio, a última vez que ele veio ao Brasil, que eu saiba, em um congresso, foi até com o pessoal da TCC, foi em Salvador, não sei se você estava lá. Sim, fui eu que trouxe. Na época eu ainda organizava o Concriade, por isso que eu estou. Olha aí, atrás de novo. Eu acho que é a última vez, né? E com a pandemia que ele veio ao Brasil. E com a pandemia, já participei de alguns eventos, inclusive já fiz curso com ele, né? Mas na pandemia eu tive o prazer mesmo de estar vendo ele online, né? Nos nossos encontros da ICBS nacional, internacional, e no curso, como eu disse, mas pessoalmente eu ainda não tive o prazer. Tá aí uma coisinha para eu poder ticar. É uma figura, é uma figura. Inclusive, esteticamente, ele é uma pessoa, né, que chama a atenção, né? Ele é grandalhão, com aquela careca, né? E a Jaqueline, a esposa dele, simpaticíssima também, é um casal que vale a pena conhecer, quem tiver a oportunidade de encontrá-los em algum congresso. E eles são extremamente acessíveis, né? São pessoas extremamente acessíveis. Mas vou aproveitar mais uma pergunta para derrubar minha produção aqui e derrubar não, mas aproveitar o currículo da nossa entrevistada, né, que tem um vínculo mais forte aí com a docência, com a área universitária. Rogéria, o que está faltando para a gente conseguir emplacar nas ementas das faculdades de psicologia essa evolução, né, que a psicologia teve nos Estados Unidos, dos anos 60 para cá, e no Brasil, dos finais dos anos 90 para cá, que vamos só ficar assim em termos de TCC, que você mencionou, Aaron Beck, etc., e todas as suas abordagens que vieram depois, a terceira onda. O que falta para isso entrar na academia e se abrir um pouco o espaço dentro das universidades para que essas cadeiras cheguem aos alunos? Excelente pergunta, Ricardo. O que falta, gente? Eu acho que é uma mais ampliar, sabe? As pessoas, os responsáveis pelos currículos, saírem um pouquinho da caixinha e abrir,
mais a psicologia, que é uma ciência tão aberta, tão ampla, tão diversificada, né? E isso está acontecendo. Só que eu me chamam, às vezes, para poder dar uma aula, para poder apresentar a ACT, para poder estar falando um pouco das comportamentais contextuais, mas ainda fica muito nesse mundo do convite. Olha, gente, existe, né? Existe isso, vamos falar sobre isso. Mas para fazer parte do currículo, eu acho que está faltando, sabe, abrir um pouco assim a visão, dar oportunidade dos alunos poderem aprender mais, né, para além do básico, né? Vamos dizer assim, porque as contextuais já estão aí, já tem um bom tempo, as pessoas estão se especializando. Recentemente tivemos a primeira pós-graduação no Brasil, que agora já tem outras turmas. Inclusive, tive o prazer de ser uma das tutoras da primeira turma de pós aqui no Brasil, em ACT. Então, está assim, está ampliando muitas formações, né? E eu acho que isso ainda vai chegar nas universidades. Mas eu acho que falta um pouquinho de boa vontade e para deixar de ser um convite para apresentar para os alunos, mas isso ser uma realidade, de algo a mais para contribuir com esse currículo, né? Tá faltando, sei lá, TBC, né? Famoso TBC. Alguém precisa fazer o famoso TBC, né? E se mexer, né? Digníssimo conselho. Exatamente. O Brasil está com esse problema crônico, não é só na psicologia, né? Em várias outras faculdades a gente vê essa demanda, né, do que se espera e do que se entrega. Mas no caso da psicologia, ela é mais urgente porque a gente está lidando com a saúde. Se fala tanto em saúde mental, saúde mental, saúde mental, e quem é responsável pela formação dos profissionais que vão cuidar da saúde mental das pessoas está lá, não mexe no currículo, na ementa e no currículo escolar, que é básico, né? Qualquer pessoa hoje que labuta na área aqui só vê o que tem de especialização, de curso, né, do que se fala em congresso e pega a ementa da faculdade e vai ler, você vê, não, alguma coisa de errado não está certo nesse processo. Mas a gente aqui, pequenininho mesmo, a gente vai sempre provocando, quem sabe um dia essa marolinha vai chegar em quem de direito para que se mude, né? Está na hora, né? E chega, faz toda a diferença. Os congressos já estão mais abertos, né? Então, você vê hoje em congresso com foco mais comportamental, falando das comportamentais contextuais, né? Então, as coisas já estão se abrindo mais. O lamentável das faculdades não se abrirem ainda, assim, para isso, Ricardo, é que os alunos se formam e depois vão buscar, sim, sempre tem que estar buscando novas leituras, novas formações, se atualizando, mas eles vão buscar esse conhecimento fora. E, às vezes, é onde eles se encontram. Porque, como você me perguntou, né, como identificar essa questão dos valores ali no cliente? As pessoas percebem quando não está funcionando mais, quando não está dando certo mais. Você ficar presa muito o que a mente está te dizendo, a questões de sentimentos e pensamentos que muitas vezes são aversivos, não são agradáveis, né? Quando você percebe isso, você vai buscar, vai tentar fazer uma diferença. Aí você chega nas comportamentais contextuais, poxa, aqui a gente fala disso. Olha, é possível, através da literatura, a gente mostrar isso. Os alunos querem saber disso, e isso atrai, e aí eles vão buscar nova formação, e é muito comum eles falarem que, poxa, eu não tive isso na faculdade. Semana passada eu estava falando disso para uma faculdade aqui, e que não faz parte do currículo, nada das contextuais, não só ACT, mas nada das contextuais. É verdade. Vou dar uma dica para quem está na área. O que está faltando, gente, é ter psicólogo na direção das faculdades, ou ser dono de faculdade, para ele ver o quanto a faculdade está perdendo de dinheiro em não atualizar o currículo, tá? Porque tem a quantidade de curso, de pós, de especialização que tem no Brasil é enorme, está todo mundo crescendo e faturando em cima disso, e as faculdades que teriam, vamos dizer assim, a obrigação de entregar essa mercadoria não entregam. Então, está faltando isso. Fica a dica aí para quem é da área acadêmica. Mas vamos lá para mais uma perguntinha.
Não iremos resolver o problema da psicologia nesta entrevista, não vai ser ainda nessa, mas um dia chegaremos lá. A gente pode provocar. Oi? A gente pode fazer uma provocação aqui, quem sabe? A gente provoca, é o que eu digo. Quer modificar qualquer coisa no planeta? Joga uma pedrinha no lago que aquela marola um dia vai chegar em algum lugar. Isso. O que a gente não pode é não jogar a pedrinha no lago. Tem que jogar a pedrinha no lago para ter o movimento, senão a gente fica parado. Mas, Rogéria, me diz uma coisa. Você já teve algum paciente que te surpreendeu de alguma forma usando o material, usando o livro? Se sim, você pode nos contar um pouco sobre isso? Sim. Nossa, os relatos são tão bons. Assim, gente, eu estou aqui falando assim, Vivi, estamos aqui falando da Vivi, né? Mas por que eu bato tanto nessa tecla? É um livro diferenciado e que nós não temos no mercado, falando sobre valores nessa linguagem, nesse formato, com essa ilustração tão moderna, né, que a Sinopse trouxe. Inclusive, o Vivi está fazendo parte da referência bibliográfica de uma formação em ACT, que vai ter agora, para esse público infanto-juvenil. Ela está lá nas referências. Então, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla aqui, porque é um diferencial, a gente precisa divulgar. E o que te respondendo, Ricardo, foram ótimos feedbacks, assim, desde adolescentes, dizendo, aspas, eu me emocionei, eu chorei muito, é sobre mim isso. Fez uma diferença muito grande na minha vida. Senhoras, pacientes, né, paciente minha, por exemplo, eu estou falando que me autorizou a dizer, com a idade de 69 anos, dizendo, Rogéria, essa é a minha história. Nossa, como eu vivo isso hoje. Criança, falando, nossa, essa história é muito legal. E como é fácil a gente entender, eu queria ser amigo da Vivi. Um garotinho dizendo, eu queria ser amigo da Vivi. Colegas psicólogas, Rogéria, você contou a minha história, essa sou eu, né? Outros colegas, teve outro colega psicólogo que falou, olha, esse livro não é só para criança e adolescente, ele não é infanto-juvenil, isso é para nós, adultos. Então, tudo depende do contexto, né? Da perspectiva de quem está lendo, da perspectiva de quem conta, a ênfase que traz para a leitura, porque a gente precisa muito falar sobre isso. Muito bom. E, Rogéria, diz uma coisa para nós aqui. Como é que você lida aí no dia a dia, né, com a pressão e as expectativas que os pacientes e seus familiares colocam em você como psicóloga? Esse é um grande desafio na clínica, principalmente para quem atende esse público infanto-juvenil, Ricardo. Algumas pessoas até resistem a atender esse público por causa dessa pressão, né, às vezes familiar, de cuidadores, e a gente vai relevando. Eu trabalho com esse público há mais de 15 anos, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar e trazendo toda essa pressão que vem, né, da família, geralmente, a gente traz para dentro da clínica e traz todo mundo para a clínica e vamos conversar juntos. Umas 2 semanas atrás, eu fui atender uma mãe e apresentei, eu sempre mostro, né, o livro, e aí quando eu falei do que se tratava, ela pegou o livro da minha mão e falou, me dá aqui, eu preciso disso. Né? É uma forma também de você estar lidando com essa pressão, mostrar que, olha, eu estou aqui para ajudar, tem outras formas de a gente poder resolver essa questão, de poder resolver esse problema. Né? E essa pressão vem principalmente desse público. Muito bom. Antes da próxima pergunta, lembrar para quem está nos assistindo que estudantes de psicologia na graduação, né, estudantes das faculdades de psi, tem desconto de 50% para adquirir o livro Vivi e Seus Valores, bem como outros livros produzidos aqui pela Sinopsis Editora, tá? Entre no nosso site, se cadastra como estudante, você tem que estar naquele semestre estudando, você vai ter que anexar um comprovante da sua discência, e a partir daí o site já abre com os nossos produtos com 50% de desconto. Tá bom? As psicólogas ficam bravas com isso, viu, Rogério? Eu faço pós, eu também quero desconto. Aí eu digo, olha, minha filha, você já faz pós, você já está ganhando dinheiro para pagar uma pós, né? Então você tem dinheiro para comprar livro.
a gente tem que ajudar quem não consegue comprar livro, que são os Faz estudantes sentido. da Faz graduação. sentido. Eu, Hã? desculpa, eu sou viciada, eu adoro livro. Estou até aguardando 2 chegarem que eu pedi aí com vocês. Ah, com certeza, tem bastante lançamento vindo por aí. Já que a gente falou de estudante, qual é o seu conselho para alguém que está considerando se tornar psicólogo ou quem já está, né, dentro da cadeira de psicologia na faculdade? O que você pode dizer para quem quer entrar na profissão? A primeira coisa, gente, tem uma preocupação muito grande quando se está na graduação, de para que área eu vou, né? Para que aonde para que abordagem eu vou, qual eu escolho, e fiquem tranquilos, essa é a minha, acho que é a dica assim, de ouro, de que nós somos escolhidos pela abordagem. Não precisa ficar preocupado para onde é que eu vou e atirando para todo lado, né? Porque ela vai te escolher. Pode ficar tranquilo. E buscar sempre estar se atualizando, buscando bons livros, estar em contato com as grandes editoras, ver o que tem de novo, levar as novidades, como a gente estava falando agora há pouco, sobre as contextuais, né? Sobre as terapias comportamentais contextuais, como a ACT e tantas outras, e que hoje não fazem parte do currículo. Se é do seu interesse, se você quer saber mais, não espere só da faculdade, vai atrás, busca os cursos, workshops, leituras e busca que você vai se encontrar, vai identificar. Ela vai te escolher a sua abordagem. Mas não fique achando, viu, estudante de psicologia, que quando você se formar, você vai sair da faculdade, né, e vai alocar uma sala ou sublocar uma sala lá com aquela poltrona bonita, com aquela decoração charmosa, né, e que as pessoas vão bater a sua porta te procurando, porque não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, vai ter que continuar estudando sempre, e eu sou defensor, viu, Rogério? Não sei se você compactua disso ou não, é que assim como um médico, né? Nós estamos indo para uma coisa na medicina que logo vai ter o médico que só opera dedo, unha do dedo, mindinho, blá, 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 né? É muita especialização. E eu acredito que a psicologia ela já está com um leque tão grande de abordagens e de transtornos e tal, que eu me arrisco a dizer que hoje um profissional que se especializar em alguma demanda específica tenha mais chance até de ter sucesso. Eu não sei se você compactua disso ou não, você acha que aquele psicólogo clínico tradicional está no mercado? O que você acha disso? Não, com certeza. Ir para todos os caminhos, né? Ficar vendo para onde que eu vou e um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É importante ter curiosidade, sabe, Ricardo? Eu acho que é super importante você ter curiosidade, até mesmo para você se encontrar. Mas é importante você, uma vez se encontrando, vendo aquilo que te atende, né? Buscando o seu valor ali enquanto profissional, você seguir nessa direção e se especializar naquilo. Porque não tem como você ficar se especializando em várias coisas, né? Você acaba sabendo um pouquinho de cada coisa e muito de nada, né? Então, acho que é importante ter um norte e você seguir nessa direção. O que é que você gosta? Que tipo de abordagem? Qual tema? Né? Você vai se especializar para trabalhar com esse público infanto-juvenil? Quero um outro público? Quero trabalhar com luto? Enfim, são amplas as áreas e você se dedicar a isso. Acho que já é um sinal, um caminho, eu acho também, para você ter êxito na sua profissão, reconhecimento, né? Eu acredito muito na. Tanto é que a própria Sinopsis, né? A Sinopsis é uma editora de nicho, é uma editora especializada em terapia cognitiva comportamental, e achou um lugar dentro do mercado já concorrido da psico na época, em função disso, entendeu? Então, nós somos nichados, eu acredito que essa postura de ter um nicho ela é bem válida. Até porque você até pode, no caso do profissional da psicologia, precificar diferentemente isso. Senão você vai entrar na vala comum, né, de todo mundo. São 434 mil psicólogos, se não me falha a memória, hoje no Brasil. É muita concorrência, é muita gente. Então, a pessoa que está na área é obrigada hoje a continuar estudando depois de se formar, né, e a buscar um nicho para poder atuar, né? Como o pessoal fala, estratégia do oceano azul. Tenta
nadar longe dos tubarões, que senão você vai ser mordido. Mas... E, Ricardo, é um dos cursos, você falando da psicologia, né? É um dos cursos mais concorridos da Universidade de Brasília, que é uma das principais universidades que nós temos. Não com só a nível certeza. do país, né? Não, tem muito. Olha, há um tempo atrás a gente fez um levantamento e tinham quase 600 faculdades de psicologia, o que por si só já é um problema, porque você não tem professor suficiente, né? Bons professores suficientes para dar conta de tanto curso, né? Então, essa é uma outra questão delicada, então que obriga com que quem está estudando na área continue lendo, continue participando de congresso, continue fazendo pós-especialização para poder se diferenciar, né? E, botaram aqui embaixo o cardzinho do 15% off, lembrando para quem está nos assistindo, enquanto essa entrevista estiver aí no YouTube, você vai entrar no nosso site, entrevista 37, tem 15% off de desconto em todo o material, inclusive ali no livro da Vivi e Seus Valores. Antes de finalizarmos, Rogéria, só dar um toque para quem está nos assistindo, né, que está aí sentado na cadeira da universidade, que quando ele se formar, ele pode ganhar livro de presente, né? Fazer uma lista de presente no nosso site, ou no aniversário, ou no dia do psicólogo, ou no dia das mães, dia dos pais. Aproveite datas comemorativas e faça uma lista de presente para você ganhar conhecimento, que é o que a gente estava falando agora há pouco aqui. Você vai ter que investir muito em livro ainda, depois de formado. Então, você pode também, de certa forma, ganhá-los sem ter que tirar do seu din-din, né? Passa a conta para o pai, para a mãe, para os amigos, para o tio, para o cachorro, passa adiante, né? Melhor do que ganhar a cabecinha do Freud para botar em cima da mesa, ou um porta-caneta, um peso de papel, é ganhar conhecimento. Mas, Rogéria, a gente não tem como te remunerar por esse tempo que ficamos juntos, então a gente institui sempre a hora do jabá, né? Então, a gente, para finalizar, deixar aberto aí o microfone e as câmeras para você, falar um pouco dos seus projetos, onde é que as pessoas podem te encontrar, né? Algum curso, algum evento que você esteja promovendo, e botar aqui seus endereços, né? Para quem quiser saber mais sobre o Vivi, seus valores e sobre a ACT de forma geral, poder te contatar. Obrigada, Ricardo. Então, eu tenho o meu Insta, né, que é psicóloga _Rogéria Bastos, meu e-mail bastos.rogeria@gmail.com, e vai ser um prazer muito grande estar falando sobre a Vivi para vocês. Agora a gente vai começar nesse mês a inscrição para um workshop sobre o livro Vivi e sobre esse livro Um Abraço, da Flávia Lacerda, falando justamente sobre como utilizar esses livros na prática clínica, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de estar vendo aí a Vivi como recurso terapêutico, tá bom? E a gente vai poder estar falando sobre isso e se encontrar aí nos workshops também, aulas que eu tenho dado em pós-graduação. Esse é meu contato. Vamos nos falando. Será um prazer falar com todos vocês que querem saber mais sobre a ACT, mais sobre o livro Vivi, mais sobre valores e mais sobre fazer a diferença na prática clínica e na vida das pessoas, né, mostrando que é possível ter uma vida mais valorosa e que faça mais sentido, que vale mais a pena ser vivida, ser sentida, ser experienciada. A vida que vale a pena ser vivida, que nem diz o professor Clóvis, adoro assistir os vídeos dele aí no YouTube. Rogéria, muito obrigado por ter dividido o seu conhecimento e a sua experiência em produzir um material aqui com a Sinopse, para Vivi Seus Valores. Fica o convite para você que está nos assistindo, achou interessante a história que a gente narrou aqui, de repente você também está com algum material para produzir, manda para o nosso pessoal aqui analisar, vai ser sempre um prazer, né? autor@sinopseeditora.com.br, sempre à disposição dos profissionais que querem ver a possibilidade de publicar algum material conosco. Tá, Rogéria? Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos assistiu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, para assistir
mais e mais vídeos falando dos nossos livros e dos assuntos pertinentes à psicologia. Um beijo, um abraço grande e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.